Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cristiusa. Vou fazer a leitura geral do dia de hoje com a energia do Zé. Espero que vocês gostem. Provavelmente não vai ser com todo mundo, para todo mundo esse recado. Então peguem apenas o que for ressoante para a vida de vocês. Pode ser bem pontual, pode ser que fale com várias pessoas ao mesmo tempo. Então tenham esse discernimento. Peço joinha como energia de troca. Que vocês se inscrevam a partir do momento que gostem da forma como eu trago as canalizações através das cartas. Comentem, compartilha. Eu tô com a energia aqui do 1111, de 1111 hoje na mesa. Ativando no universo essa frequência de expansão da consciência. O 1111 tem energia de conexão direta com a espiritualidade. Quando a gente confia, precisa de ajuda, de orientação, de proteção. O 1111 fala também de pessoas que precisam passar por novos ciclos na vida, de mudanças, que precisam começar uma vida de uma forma diferente, que estão passando por um momento de reconstruir a si mesmo, né? Passando por questões de um novo tempo na vida. Então, quem quiser ativar nos comentários 1111, tá? Entregar para o universo, para a espiritualidade, aumentando ainda mais essa frequência de energia ao nosso favor sempre, né? Tudo que a gente puder usar para nos auxiliar, para potencializar a nossa fé, pedir ajuda, façam, peçam ajuda à espiritualidade amiga de luz, aos seus mentores, qual for a sua crença. O importante é a gente potencializar, acreditar, entregar, pedir ajuda quando for necessário. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o baralho do Zé, que eu quero uma carta inicial para saber o que eu preciso abordar hoje. Então ele vai me dar o tema e depois eu vou jogar com o tarô, tá? E se precisar eu volto com o baralho dele no final aí. Vamos lá? Quem quiser, meus amores, a minha egrégora, a Cris é médium de cura, a minha egrégora trabalha no raio azul, né? Na ordem de Miguel Arcanjo, e aonde eu tenho os meus mentores, os meus guias, os meus guardiões, as minhas mentoras trabalham. Tem muita gente que trabalha, tem os amparadores, tem os socorristas, a egrégora do primeiro raio, do terceiro raio também, rosa. O que eu vou falar com vocês? Quem quiser uma resposta, vocês que precisam de algum auxílio, alguma resposta, que se identifiquem, né, com o Arcanjo Miguel, com o seu Zé, com a Dona Padilha, com a Cigana Esmeralda do Oriente, que vocês peçam, que eu tô rindo, meus amores, que a gata tá aqui cochilando, quase caindo em cima da planta, desculpa, esse é um assunto sério. Que vocês peçam. Recebi outro dia uma mensagem no privado de um rapaz que ele gosta muito do seu Zé. Tem essa conexão, né, com a malandragem e tudo mais. A Cris não tem religião, a Cris não frequenta religião, mas isso não anula a minha mediunidade, a minha crença e muito menos a potência dos meus mentores e guias que estarão comigo, independente de religião ou não, porque nasceram comigo. É uma egrégora de expansão consciencial, de iluminação, onde todos trabalham em prol da humanidade, do bem-estar das pessoas, onde todo mundo aqui está em ascensão,
Não só a Cris como médium, como ser, como pessoa, canalizadora, como os meus mentores. Então a gente não trabalha com nenhum movimento contrário, contra a ordem divina, contra as leis do universo, porque tem leis, a gente não pode ficar fazendo tudo aquilo que as pessoas acham que convém, mas cada um trabalha com o que acredita. Estou falando, a minha egrégora é assim, onde a gente tem uma hierarquia, a gente recebe ordem, a gente tem uma lei, e a nossa egrégora trabalha no auxílio do coletivo, das pessoas que nos procuram para a gente auxiliar, onde eu vejo muita potência. Tem a mesa radiônica de tratamentos espirituais, que é muito forte, onde eu vejo diferença na vida das pessoas. Então é sobre isso. Então deixa eu falar do rapaz. Ele falou assim: Cris, eu não tenho condições agora de pagar uma consulta particular com você, que inclusive é um valor acessível, que eu acho que até vale a pena, tá, meus amores? Não é nada surreal realmente. A própria egrégora indica colocar um valor que seja acessível para que todos possam um dia, querendo ou tendo necessidade, poder custear. Mas a gente sabe que a realidade realmente que nem todo mundo tem, né, dinheiro para pagar e tudo mais. A gente sabe da nossa realidade, cada um sabe o que enfrenta. Ele falou: Cris, eu gosto muito então do seu trabalho, eu me identifico muito com o seu Zé, e eu não tenho como pagar uma leitura particular agora, mas eu pedi, né, para o seu Zé no tempo, conversei com ele, para que me trouxesse uma resposta que eu estava precisando de uma orientação, e você canalizou essa resposta e sou muito grata por isso. Então, por isso que eu estou falando que vocês que se identificam com a mentoria do canal, independente, né, podem até se conectar com os mentores de vocês e trazer uma resposta. Orem, peçam, façam prece, conversem, né, com a mentoria auxiliadora, que possam trazer uma resposta de algo que você precisa e que realmente você não tenha condições de fazer uma leitura particular. Às vezes eu recebo pessoas que querem uma pergunta ou duas. Eu não gosto muito, porque as minhas leituras são muito complexas. O meu atendimento individual, eu fico com a pessoa o tempo que é necessário até eu entender o que eu preciso ajudar, o que a pessoa precisa saber. Então eu acho muito vago uma pergunta ou duas. Mas quando tem pessoas às vezes que me abordam, eu faço uma resposta por áudio, uma R$15, uma pergunta objetivas com resposta de R$15 e duas R$25, tá? Tem essa opção. Não é o que eu costumo fazer muito, mas quando alguém me aborda e pede, eu faço sim, porque não custa nada e muitas vezes vem respostas que a pessoa precisa. Continuo, inclusive, dando aula de cartomancia, baralho cigano, oráculos e tarô, por chamada de vídeo, valores também acessíveis. Quem tiver interesse, curiosidade, saber mais, meu contato está na bio. Já falei demais, né, seu Zé? Então vamos. Peçam ajuda, não tenham vergonha, não tenham receio. Opa! Separação. Caiu. Vitória. Eita! O 1111 que eu fui intuída, inspirada em ativar aqui, de fato, ele fala sobre o quê? Renovação, momentos novos, né? Da gente estar passando por um momento e boas notícias boas. Aqui eu tenho que falar com vocês já de imediato. O que o Zé quer dizer? O que eu falei, usei o 1111? Existem aqui elos que se rompem, existem situações que se separam de pessoas que vão passar por esse processo de terminar uma relação, aonde as pessoas muitas vezes se sentem perdidas, né? Porque ficam muito tempo acostumadas com aquela pessoa, onde tem sentimento, é um processo difícil, toda separação requer realmente você se programar uma nova vida de uma nova forma, sem a presença daquela pessoa.
Só que aqui parece o quê? A partir do momento que tem uma separação, essa carta de separação tem número 8. Tem uma vitória, notícias breves, boa sorte, caminhos abertos. Tá vendo? Por que eu tô falando isso? Parece que é um relacionamento que condicionava vocês, aonde vocês não estavam felizes, não produziam, não seguiam a meta de vida de vocês. Vou pegar o Osho. Então, aonde vocês rompem, onde não querem, sofrem, mas a vitória vem a partir dessa libertação. Cris, uma separação, você está falando que pode ser uma libertação. Nessa energia aqui, inclusive sim, meus amores, seria de fato uma libertação, aonde abriria as portas das possibilidades da sua vida. Eu já peguei casos aqui no atendimentos individuais de pessoas que ficam com alguém durante muito tempo. Aí a pessoa, ela não desenvolve, ela não consegue trabalho, ela não conquista nada, ela não prospera, ela não tá feliz dentro de casa, a convivência é muito ruim. Aí às vezes, eu não me separo porque tem filho. As pessoas não fazem ideia que os filhos ficam convivendo com os pais dentro de casa, percebendo aonde não tem felicidade, aonde não tem harmonia, não tem elo, não tem nada. E para não criar o filho separado ou por conveniência, aí grita, briga, ofensa, agressão verbal e às vezes até física na frente das crianças, aonde acabam com o emocional, né, dos filhos. Crescem pessoas cheias de problemas do corpo físico, somatizados, pessoas com conflitos gigantescos emocionais, psicológicos e por aí vai. Aí depois que a pessoa se separa, a pessoa começa a prosperar. Aí compra um carro, compra uma moto. Claro, tem aquele momento de se refazer na vida, né? De ver onde vai morar, tem mudança de casa. No trabalho começa a prosperar, estava desempregado, começa a trabalhar. Gente, eu já vi muito isso aqui. Enquanto a pessoa ela fica lá se amarrando, tá lá infeliz, endividada, não larga, nem prospera, e depois que se separa, tem essa vitória. Parece que o caminho abre porque a energia muda do ambiente qual você mora, os sentimentos começam a fazer uma fluidez que precisa ter uma rotatividade. Então não adianta as pessoas ficarem estagnadas, se paralisando em lugares infelizes, frustrados, conflituosos, aonde a vida de ninguém anda, nem a sua, nem a do outro, tudo se enrola, ninguém é feliz. Isso aqui serve para casais que se amam, casais que se dão bem, famílias estruturadas, onde tem amor, funcionalidade. Claro que não, né, meus amores? A gente está falando aqui sobre uma separação de um elo aonde já não tem mais fundamento continuar. Então existe uma libertação de fato. Zé traz isso aqui, é algo que tá para acontecer, essa decisão, porque aqui tem notícias breves, né, até uma forma de mensagem chegando, aonde às vezes não tem aquele de sentar, olhar no olho, de entender o que está acontecendo. Pode sim surgir até por forma de mensagem, porque a pessoa não consegue conversar cara a cara e dizer as suas frustrações, mas sabendo aí que vai ser doloroso a separação, mas que vai ser de fato uma libertação, algo que vai começar a clarear a memória, clarear a vida, fazer sentido de uma forma diferente, alguém se libertando aqui de algo que já não vai bem. Então, por isso que faz sentido ele ter pedido eu colocar a frequência do 1111 aqui, de abertura de portas, de caminhos, conexão espiritual, de auxílio do alto. Gratidão, Zé, salve suas forças. Vamos lá? Tarô do Osho. A cura, olha aí.
Caramba, olha aí, o casal de copas, o rei e a rainha, hein? Deixando claro aqui o seguinte, eu acredito que as relações, elas dão certo, sim, no período que precisa dar certo. Porque aqui é sobre isso. Com o rei e a rainha de copas, aonde já teve amor, aonde já teve reciprocidade, dos dois se amarem, se gostarem. É uma relação que já teve companheirismo, só que com o decorrer do tempo, parece que as coisas foram mudando. Então pode ser uma relação longa até, tá? E aqui tem, sim, claro que toda relação pode ter questões aí. Ah, tá vendo? O relâmpago, que é a torre, a separação. Então é entre um homem e uma mulher que já se amaram muito, que tem uma história muito legal, que isso não aqui não quer dizer sobre derrota, essa separação, e sim sobre as de copas. Aqui tem, não é sobre mentira, traição. Tem coisa assim que um ou outro fez dentro da convivência que não é nada significativo, questões a serem curadas, né? De coisas que foram feitas ou ditas, mas aqui não é falta de interesse, porque tentaram, viveram muito bem durante muito tempo, foram receptivos uns aos outros, mas chegou no momento que começou a ficar, acho que mais amizade do que casamento. Começou a ficar mais morno, né? A relação foi para um outro lado. Então, é confirmada essa separação com a carta da torre. O Ás de copas é indo com a correnteza. O que é indo com a correnteza? É você empurrando com a barriga aqui nesse sentido, diz isso para mim. Uma insatisfação que foi empurrada durante um período significativo, aonde não fazia mais sentido, tá? Então, deixa levar, deixa a vida me levar, vamos ver até onde isso vai. E acabou que as coisas não mudaram, o amor realmente acabou. Eu acho que aqui tem respeito, tem admiração, mas amor mesmo não tem. Então isso se desfaz. Isso quer dizer que esse casal vai ser inimigos? Não precisa. Aqui é o encerramento de um ciclo para começar uma vida nova, separados. Isso não quer dizer que você tem que odiar e ser inimigo das pessoas que a gente já teve relação. Eu sei que nem sempre dá para ter uma cordialidade, né? Onde tem engano, né? Falta de clareza, de verdade, traição. As pessoas realmente tem pessoas que fazem muitas coisas que é complicado você manter depois uma cordialidade com alguém. Mas nesse caso aqui não existe isso. Até onde eu entendi, não tem isso. Então aqui, para que é que o Zé tá trazendo isso? Totalidade, conflitos, aventura. Tá vendo? Alguém que quer viver. 2, 4, 6. Aonde não se permitiu ainda aqui se envolver com ninguém, ter outra pessoa, tá? Aqui é uma questão das pessoas se curarem, aonde já houve amor, receptividade. Essa separação é uma energia de liberar um outro para viver coisas que não puderam viver. Podem ser pessoas que estão muito tempo juntas, pode ser pessoas que ficaram juntas muito cedo e não conseguiram viver, curtir, aonde agora, com essa separação, vão se conhecer melhor, vão ter oportunidade de fazer coisas que nunca fizeram. Aqui no fundo do deck tem a mudança, né? A roda, a fortuna. Então, assim, mudança de casa, mudança de energia, mudança de comportamento. Aqui realmente é um elo que se rompe. Só que essa mudança energética em volta das duas pessoas que se separam diz que vai ser muito produtiva para ambos. Os dois ganham aqui, tá?
aonde realmente vão olhar mais para si, vão cuidar mais de si, vão se amar mais, vão fazer coisas, como eu falei, que querem fazer, que têm vontade, aonde isso aqui não é uma separação na base da sacanagem, do erro, da traição, de mentira, de ter outras pessoas. Então aqui eu acho que é uma questão de libertação, aonde as duas pessoas não estão mais ligadas. Aqui é um acordo que a gente já levou esse processo da nossa comunhão, da nossa convivência, empurrando com a barriga durante muito tempo, onde eu vejo que não faz mais sentido e a gente vai seguir separados. Isso não quer dizer que a nossa história não tenha dado certo, porque deu sim. Os anos que a gente viveu junto, tudo que a gente viveu foi super válido, tudo que a gente construiu. Pode ter filhos envolvidos, então vão ter sempre um elo. E aonde aqui vocês... Eu acho aqui que tem mais opiniões diferentes dentro de um casamento, sabe? Quando a mente de um amadurece e quer ir para a esquerda e o outro quer ir para a direita. Aqui tem conflitos de pensamentos, com discordâncias de vontades na vida, e aonde se separam para cada um seguir seu rumo, né? E aqui até financeiramente é mais produtivo. Então pode ser que tenha alguém que queira fazer uma especialização, que queira estudar fora, que vai focar mais na carreira, aonde deu uma pausa aí durante um processo do casamento e agora quer retomar a estudos, a investir mais em si e no seu próprio mérito profissional. Então tem isso daqui. Eu acho que é uma energia que vem a agregar dando conselho, que nem toda separação tem que ser na base da desordem, na base do ódio. É sentar, é conversar, de preferência pessoalmente, dizer o que não tá legal. Ele diz aqui que tem muitas pessoas que vivem assim, se prendendo, se amarrando, não libera o outro para viver a vida, mas também não se libera, aonde fica se prendendo. E como eu falei, ninguém ganha dentro de algo assim, onde está prisioneiro de si mesmo e do outro, aonde já viu que o ciclo terminou e aonde as pessoas parecem que ficam apegadas a bens materiais, a zona de conforto sem querer mudar, porque mudar dói, crescer dói, viver dói, né? A gente precisa se desenvolver, a gente precisa se movimentar. A partir daí que vem o crescimento, que vem a evolução dos seres humanos, só que muitas pessoas preferem viver na sua zona de conforto a vida inteira, vivendo uma vida morna, sem graça, insatisfatória, colocando sempre os seus sonhos engavetados, as suas vontades no bolso, porque é mais confortável não se mexer. Então ele traz isso aqui, que a gente precisa muitas vezes se movimentar, lembrando mais uma vez que aqui não é a favor da separação. Aqui a espiritualidade é a favor da vida, é a favor da família, é a favor do amor, é a favor do companheirismo, das pessoas se unirem, se ajudarem, estando vivendo bem, felizes. Não é sobre isso aqui. Aqui é a questão das pessoas entenderem e refletirem. Será que já não deu tudo o que tinha que dar? São pessoas que estão vivendo dentro de relações que não estão boas, aonde as pessoas não são inimigas, mas também não estão felizes e também parece que pararam no tempo, deixaram de desenvolver as suas próprias vontades, a sua personalidade, quem se é de verdade, por estar dentro de uma relação aonde nem vocês se desenvolvem individualmente e a relação também já deu tudo o que tinha que dar. Eu acredito sim que a vida são feitas de ciclos, ciclos se começam, terminam e muitas vezes é necessário fazer esse movimento, que é o que sobre essa história quiser traz aqui hoje pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês compreendam para quem que é esse recado, né? Que muitas vezes a vitória vem a partir do momento que a gente deixa ir, deixa fluir, lembrando que amar não é aprisionar. Você pode amar a pessoa não mais como desejo,
um casal, mas você pode amar e respeitar ela, e assim eu te liberto e me liberto também. Como eu falei, aqui não é espaço para ódio. Aqui é você torcendo pelo outro, da mesma forma que eu torço para eu ser feliz, conquistar o que eu quero, eu torço para você conquistar o que você quer, que você seja feliz na sua vida, vá em busca dos seus sonhos. Aqui é uma libertação, de fato, essa separação para ambos, onde os dois já entenderam isso daqui. Eu acho que só está faltando tomar a decisão final. Um beijo no coração, até a próxima leitura do canal. Tchau, tchau.